Uma boa tarde para vocês, né? Estamos aqui iniciando mais uma videoaula, certo? Onde iremos falar um pouco sobre a questão da formação do território brasileiro. Bem, sabemos que o Brasil, né, ele faz parte de um processo histórico do colonialismo europeu que se inicia lá no século XV e XVI. Esse processo histórico ele tem uma grande influência na transformação do nosso território, consequentemente no seu domínio, né? Consequentemente na doutrinação, entre aspas, dos povos que aqui já viviam, que aqui já moravam, né, os índios, né, esse é o nome dado aos habitantes do Brasil, pelos portugueses ao chegarem a ter as nossas terras, e consequentemente passam a interferir tanto na normalidade local, certo, dos povos aqui, que aqui habitam, como também na formação e na estruturação desse território recém-descoberto. A partir daí, a partir desse processo, né, que nós comentamos já na sala a questão de quando falamos sobre a questão da formação do território, nós falamos de Estado, né, nação. O Brasil ele passa por diversas transformações. Primeiro, o Brasil ele é uma colônia portuguesa na América, certo? A maior colônia portuguesa a maior área portuguesa fora do território europeu. Consequentemente, posterior a isso, Portugal também vai estar criando, entre aspas, novas colônias na África e na Ásia, além do, claro, já falar do Brasil. Não podemos deixar de lado que essa foi uma maneira, né, de sobrevivência das metrópoles europeias naquele momento. Mas a sobrevivência das metrópoles europeias vieram gradativamente a trazer problemas sociais, né, destruição, veio a trazer diversos fatores humanos a outros grupos. Os índios foram os primeiros a sofrerem com essa consequência pelo fato da vinda dos portugueses para o Brasil e, consequentemente, também, né, os africanos. Nós iremos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Né? Então, o primeiro período, na verdade, foi o período colonial. Né? Nesse período, o Brasil ele foi levado a ser explorado pela coroa portuguesa, certo? Portugal, extraindo daqui especiarias, extraindo daqui pau-brasil, extraindo daqui vários produtos nativos nossos para a Europa, né? Para a coroa, para o sustento, certo? Dos portugueses propriamente dito. Dentro desse processo de formação, né, nesse período aí explicitado, o que é que ocorre? Né? Ocorre também a vinda de escravos, né? A coroa ela começa a trazer escravos africanos, né? Ao perceberem a impossibilidade e as condições de não ajuste ao trabalho escravo, né, que os europeus queriam impor aos índios. Então, por não ter essa condição, eles vão até a África, né, escravizam povos africanos, pessoas de diversas faixas da sociedade africana, desde ao mais simples serviçal, ao mais importante rei, rainha, príncipe, princesa, pessoas de uma certa
posição social dentro do continente africano, e todos eles são trazidos para o Brasil, para serem escravos, né, serem submetidos ao trabalho forçado dentro do território brasileiro, em especial em algumas áreas, né, Nordeste, algumas províncias naquela época receberam mais, outras menos escravos, Nordeste e Sudeste brasileiro, né? Então, o Recôncavo Baiano, por exemplo, é um grande exemplo dessa grande quantidade de africanos, né, de descendentes de africanos que nós encontramos no Brasil. O outro período é o período imperial, né? Que período é esse? O período imperial ele começa basicamente lá em 1822, quando a coroa portuguesa ela vem embora para o Brasil. Qual o motivo da vinda da coroa portuguesa para o Brasil? As perseguições, né, napoleônicas, ou seja, Napoleão Bonaparte ele ameaça a invasão a Portugal e, consequentemente, a coroa portuguesa ela não tem poderio militar para enfrentar a França naquele período. Então, ela se refugia, vem para o Brasil, se refugia no Brasil, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, onde aquela passa a ser a capital brasileira, que até então era a cidade de Salvador. Né? E a partir daí, a coroa ela torna o Brasil a sede do seu governo, a sede do seu império. Certo? Ao deixar o Brasil, né, os reis portugueses eles deixam aqui no Brasil um representante, né, Dom Pedro I, certo? Príncipe herdeiro da coroa portuguesa, para que esse possa estar, como é que eu posso dizer para vocês, esse possa estar estruturando, esse possa estar à frente do Brasil, né, desse território português. Bem, a partir desse momento, né, o Brasil, Dom Pedro I, ele vai dar início a um processo de independência, né, brasileira em relação a Portugal, quando lá, como a gente já sabe, né, dentro do primário a gente aprende isso, a gente ouve isso, né, quando lá às margens do Rio Ipiranga ele grita, né, com sua imponente voz, né, e erguendo a sua espada, certo? É o que nos mostra as imagens, né? Eu não estava lá presente para poder comprovar a veracidade dos fatos, mas é isso que as imagens históricas nos falam, e o contexto também. Bem, então ele grita lá, né, ele fala lá sobre a questão, né, independência ou morte, ou seja, ou o Brasil fica independente de Portugal, ou o Brasil vai à guerra pela independência, certo? Então, ele está se colocando assim. Isso é o quê? Pedro Álvares Cabral é aquele, ou Dom Pedro I, melhor dizendo, é aquele homem bonzinho e tal? Nem sempre, né? Porque se ele fosse um bonzinho, a partir do momento que ele decretasse a independência brasileira, ele teria abolido a escravidão, ele teria feito realizado outros feitos que viessem a melhorar a condição sociopolítica e econômica do Brasil naquele período. Bem, então, nesse período ele elabora a primeira Constituição brasileira, né, a primeira Constituição Federal Brasileira, elaborada no ano de 1824, certo? Com a coroa, né, portuguesa aqui no Brasil, e consequentemente Dom Pedro I, esse período passa o seu trono para o seu filho, né, Dom Pedro II. Isso é de uma forma hereditária, né, como era o período imperial. Então o Brasil ele deixa de ser simplesmente, como é que eu posso dizer para vocês, ele não tem eleição, né, mas ele tem uma passagem de poder de forma hierárquica, ou seja, de pai para filho, certo? Isso aí, esse período vai até meados, né, de 1988, 1989, quando há, né, o início do que nós chamamos de República Velha. Né? O Brasil ele se torna, deixa de ser império, né? Em 1988, a princesa Isabel, filha herdeira de Dom Pedro II, ela abole a escravidão no Brasil. Em 1989, o Brasil é declarado, né, por Marechal Deodoro da Fonseca
como um país republicano. E aí começa o que nós chamamos de República Velha. Começa um novo período brasileiro, certo? Só que, será que esse período ele foi assim tão benéfico, ele foi assim tão maravilhoso para o Brasil, não é como se esperava? Nem tanto, né? Nem tanto. Ainda continua algumas mazelas trazidas do colonialismo, trazidas do Império, que se mantém na República Velha, certo? Um desses fatos é o que nós chamamos de coronelismo. Né? Me atrapalhei um pouco aqui, mas faz parte. Né? É o coronelismo, que é aquela questão de existir determinadas pessoas com determinado poder regional e que tem a sociedade à sua volta debaixo dos seus pés, ou seja, impõe a sua vontade àqueles que estão ao seu redor. Então, esse processo de colonialismo ocorreu em todo o território nacional. E no Nordeste ele foi muito forte. Né? Os coronéis eles tiveram uma posição muito firme de chefes locais. Eles mandavam em tudo. Mandavam na economia, mandavam em prefeitos, deputados. Eram eles que detinham, certo? Todo o aparato de poder local. Era eles tinham pessoas que trabalhavam para eles, jagunços, que impunha através da força e das ameaças, né, a sua vontade sobre a sociedade. Né, nesse período era muito comum o chamado voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? Aquele voto onde a pessoa ela votava no candidato determinado pelo coronel. Ou seja, ela não poderia de maneira alguma, né, ir contra as determinações dos coronéis. Senão isso se voltaria para aquela pessoa, morreria, famílias seriam ameaçadas e vários outros fatores mais que vocês possam interpretar aí que eram feitas pelos coronéis naquele período. As pessoas ao votarem, né, elas tinham seu título seguro, certo? Para ter a certeza. E lá, ao votar, tinha que ter uma representação ao coronel se ela realmente votou no candidato do coronel. Fato muito comum, né? E até hoje são termos usados para designar pessoas que tentam impor a sua vontade sobre uma sociedade sem ter direito a isso. Bem, aqui nós temos um exemplo, né, no livro de vocês podem dar uma olhada no livro de vocês, certo? As imagens aqui não estão bem claras, mas aqui nós temos um gráfico que vai trazer uma representatividade desse processo, certo? Do coronelismo para vocês. Então vocês podem estar dando aí, tá abrindo aí e está fazendo aí uma análise desse fator, certo? Página 162 do livro de vocês, vocês podem, de sociologia, vocês podem estar abrindo e estar fazendo essa observação. Um outro ponto, um outro período é a Era Vargas. Né? A Era Vargas, que inicia-se com a Revolução de 1930, certo? Com a participação de algumas camadas médias da sociedade e de militares, onde Getúlio Vargas ele toma o poder de forma totalitária, ou seja, ele se torna um ditador no território brasileiro, né, dominando aí todas as áreas de poder do Brasil, certo? Bem, então Getúlio Vargas aí ele se torna um líder político, militar, que comanda, certo, de modo autoritário a sociedade brasileira nesse momento. Só que a gente não pode esquecer, né, que mesmo apesar do autoritarismo getuliano, certo, teve algumas iniciativas bem interessantes no governo de Getúlio. Né? Getúlio foi um homem que, de uma certa forma, ele propiciou o surgimento da terceira Constituição brasileira, né, promulgada em 1934, uma Constituição que vinha a trazer mais benefícios para a sociedade, certo?
Com o Estado Novo, que foi dentro desse período aí,